Paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é Josué Storini. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma parte da porção da Palavra de Deus. Nós temos aqui no nosso canal uma playlist, uma série chamada Frutificando. E nessa playlist eu trago mensagens rápidas e curtas para edificar a nossa fé. O tema da playlist da série é Frutificando, porque são mensagens para nós, para que venhamos produzir frutos no reino de Deus. E eu tento trazer aqui semanalmente uma parte dessa palavra, algo que eu quero compartilhar com os irmãos, e também nesse canal a gente posta mensagens completas quando conseguimos gravar, e também postamos mensagens rápidas. Eu quero logo mais postar videoaulas sobre alguns temas interessantes para nós. Hoje Deus tocou no meu coração a um texto que eu quero compartilhar com você. João capítulo 19, versículo de número 23 e 24. O texto diz assim: Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. E isto foi assim, para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. Amados, nós estamos aqui diante de um texto que retrata a crucificação de Jesus, o dia da cruz, e vai mostrar a figura de 4 soldados que estão contratados pelo governador Pôncio Pilatos para executar o condenado, que é Jesus. Eles que estavam encarregados de levar Jesus, de conduzir Jesus à cruz, e na cruz pregaram Jesus com os pregos, levantaram a cruz. Eles estavam convocados para condenar Jesus, estavam convocados para açoitar Jesus. Porém, já não bastava isso, esses soldados agora queriam receber o pagamento pelo seu trabalho, queriam receber o salário do seu trabalho. E eles vão fazer isso pegando os pertences de Jesus e dividindo esses pertences. Eles pegam as vestes de Jesus e pegam a túnica de Jesus. Encontramos nesse texto várias lições que podemos nos aprofundar. Porém, hoje eu quero apenas olhar para o que esses soldados fizeram e o que isso nos ensina. Estamos diante da cruz do Calvário, o momento mais importante do Evangelho, que é descrito com riqueza de detalhes. Não é à toa que Mateus, Marcos, Lucas e João gastam vários versículos e capítulos para expor o dia da crucificação. Há historiadores que dizem que se os 3 anos do ministério de Jesus fossem tão bem escritos como os 3 dias da cruz, os 3 últimos dias dele na terra, teríamos que acrescentar mais 8.000 páginas da Bíblia Sagrada. O próprio João cita isso no capítulo 21, versículo 25, que se todo o ministério de Jesus fosse escrito, não haveria livros no mundo que poderiam conter as coisas que Jesus fizera. Portanto, é tão detalhado o momento da cruz, é tão detalhado o Calvário, que no pano de fundo estão soldados que não são os protagonistas desse dia, que não são a figura importante desse dia, mas no pano de fundo, no background, eles estão ali atrás da cruz, rasgando as vestes de Jesus e tomando para si os pertences de Jesus. E isso nos ensina coisas valiosas, e isso nos ensina coisas interessantes. Perceba, os soldados se ajuntaram para dividir. É um grupo que se ajunta para causar a divisão. A primeira coisa que eu aprendo com os soldados é que nem todo grupo se ajunta para ajudar, nem todo grupo se ajunta para unir. Existem grupos que se ajuntam para rasgar vestes.
Existem grupos que se ajuntam para causar divisão. Existem grupos que se ajuntam para tirar algo de alguém. Existem grupos que se ajuntam para puxar tapetes. Existem grupos que se ajuntam para crucificar pessoas. Esses soldados se ajuntaram, é um grupo de 4 pessoas que se ajuntam para dividir. Tome cuidado com os grupos que fazemos parte. Tome cuidado com os grupos de WhatsApp, com os grupos de amigos, seja na escola, no trabalho. Tome cuidado com certos grupos. Eles têm a aparência de boa pessoa, mas são soldados que estão dispostos a rasgar as suas vestes, que estão dispostos a tomar tudo de você, que estão dispostos a puxar tapete e crucificá-lo. Tome cuidado com os grupos que fazemos parte. Tome cuidado com aquele grupo de amigas, aquele grupo de vizinhos, aquele grupo na igreja. Até na igreja existem soldados que rasgam as vestes dos irmãos. Então, a primeira coisa que eu aprendo é: nem todo grupo se ajunta para se ajuntar, para ajudar. Nem todo grupo se ajunta para edificar. Existem grupos que se ajuntam para causar divisão, como é o caso dos irmãos de José. Se ajuntaram, uma família unida parecia, mas aquele ajuntamento de irmãos era para colocar José dentro da cisterna. Tome cuidado com os grupos que se ajuntam. Tome cuidado com os grupos que fazemos parte. A segunda coisa que eu aprendo aqui também, dentro dessa visão, é que esses soldados estão do lado da cruz. Esses soldados estão diante da cruz. Estão diante de Jesus. Porém, eles não enxergaram a Jesus. Eles não olharam para a pessoa, para a figura de Jesus. Não olharam para o caráter de Jesus. Olharam apenas para as vestes. Olharam apenas para a túnica. Olharam para o que Jesus poderia dar para eles. Não queriam Jesus. Não se importaram com Jesus. Se importaram com as vestes. Se importaram com o que era material. Não queriam Jesus, mas queriam a bênção de Jesus. Tem gente assim. Temos que ter cuidado com isso para não sermos assim. Será que estamos buscando a Jesus ou as coisas que Ele pode nos dar? Estamos buscando Ele ou suas vestes? Porque tem muita gente que não quer Jesus, mas quer o milagre. Não querem Jesus, não querem intimidade, não querem pagar o preço, mas querem a porta aberta. São pessoas que querem a bênção, mas não querem o Senhor que a abençoa. Estes são os interesseiros da fé. Que nós venhamos ter cuidado para não sermos dessa forma e buscarmos a pessoa de Jesus e buscarmos a intimidade com Jesus, porque Ele vale mais do que suas vestes. Ele vale mais do que as coisas que Ele pode dar. Que venhamos buscá-lo não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é nas nossas vidas. A terceira coisa que eu aprendo, eu já quero começar a encerrar, é que esses soldados, eles pegam as vestes de Jesus e vão agora usar as vestes de Jesus. Mas percebam, eles usam as vestes de Jesus. E alguém pode olhar para eles e pensar, deveriam ser discípulos de Jesus, porque estão com as vestes de Jesus. Mas não são discípulos, são soldados. Aquelas vestes não eram deles, eram de Jesus. São soldados usando as vestes de Jesus. O que é isso? São hipócritas, usando a roupa de que não é deles, usando as vestes de Jesus, sem ter intimidade com Jesus, sem ter a comunhão com Jesus. Hipócritas no meio de nós, que parecem crentes, mas não são, que parecem discípulos, mas é soldado, que se vestem como os tais, mas não são, lobos em pele de cordeiro. Estes são os hipócritas que fazem uso da fé, que fazem uso do microfone, que não cantam para louvar a Deus, cantam para se exibir, não pregam, dão palestras, fazem usurpação do reino de Deus. São hipócritas que vestem as roupas de Jesus sem ter intimidade com Jesus. Primeira coisa que eu aprendo é que nem todo grupo se ajunta para ajudar. Tem grupos que se ajuntam para dividir. Segunda coisa, esses soldados estão do lado de Jesus, mas não se importam com Jesus e só com o que Ele pode dar.
Terceira coisa, usam as vestes de Jesus, usam as coisas de Jesus sem ter intimidade com Jesus. E a quarta coisa, para encerrar, o texto do capítulo 19, versículo 24, vai dizer que estes soldados fizeram tudo isso para que se cumprisse a Escritura. E eu acho isso muito legal. Por quê? Sem saber, os soldados estão cumprindo a palavra de Deus. Isso é muito interessante. Porque quem olha para a cruz parece que está enxergando derrota. Quem olha para a cruz vê um Jesus rasgado. Assim como a veste dele estava rasgada, ele estava rasgado na cruz. Quem olha para a cruz parece que Deus abandonou Jesus. Mas não, Deus não tinha o abandonado. Deus estava em todo momento no controle da situação. Até as vestes que foram rasgadas foi tudo no controle de Deus. Deus estava orquestrando tudo aquilo. Foi para que se cumprisse a sua promessa. As vestes rasgadas eram o cumprimento do Salmo 22, versículo 19. Ou seja, desde que rasguem as suas vestes, Deus cumpre a sua palavra mesmo quando tudo parece dar errado. Eu vou repetir para alguém: desde que rasguem as suas vestes, Deus cumpre a sua palavra mesmo quando tudo parece que vai dar errado. Aleluia! Glórias a Deus! E outra coisa, esses soldados são ímpios. Esses soldados são inimigos de Jesus. Crucificaram a Jesus. Mataram Jesus. Esses soldados são inimigos de Jesus. E mesmo assim, foram usados por Deus para cumprir a promessa. Receba isso na tua vida hoje. Deus, quando quer, usa até os seus inimigos para cumprir as promessas dele na sua vida. Deus, quando quer, não tem homem na terra, não tem demônio no inferno que consiga impedir que ele cumpra a sua promessa. Se preciso for, ele usa teu vizinho caluniador, ele usa o teu inimigo para cumprir a promessa, ele usa até Satanás, se ele quiser, para cumprir as promessas dele na sua vida. Fica tranquilo, deixe que rasguem as suas vestes. Deus cumpre a sua palavra mesmo quando tudo parece que vai dar errado. Fique com essa palavra no seu coração, compartilhe para alguém, guarde isso para você, estude mais essa palavra. Deus, ele quer cumprir a sua palavra. Tome cuidado com os grupos que você está envolvido. Tome cuidado para não querer apenas as coisas de Jesus e não querer a Jesus. E fique tranquilo, porque mesmo quando tudo parece que dá errado, ele ainda está no controle. Eu agradeço a Deus pela essa oportunidade. Agradeço você que ficou até aqui. Comente uma palavra para a gente poder estar trazendo aqui. Compartilhe para mais pessoas. E você que é novo, se inscreve no canal. Quero, como eu disse, trazer videoaulas, trazer mais textos bíblicos e reflexões. E agradeço de verdade a Deus por esse momento. E peço que os irmãos venham a cada dia mais compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém? Deus abençoe e fique com Deus.